يلا شباب. Vamos. Yeah, vamos, go. vamos, yeah, We yeah, go. Vamos, vamos, vamos. This is Munich board. Give me one espresso. but here we are missing Arabic coffee. منذ انطلاق المونديال حكام أسعفهم الحظ بالمشاركة في أكبر تظاهرة كروية وآخرون غابوا عنها. Je perds pourtant la mémoire avec l'âge. نطلب الله باش ينجحني. Hey, hey, look. Look. Nós éramos mais magros. Wow. I use this word, surprise. Hi, Mr. Leonardo. Como está? How are you? Bem? Good to see you. Bem-vindo a Thank you very Santos much. aqui. تعودنا كالعادة نرحب بضيفنا الكريم الحكم الدولي السابق أرمالدو أربي فيليو. نبتدي على طول من خلال السؤال الأول، متى بدأت التحكيم وفي أي سنة حصلت على الشارة الدولية؟ Bom, eu não sou de porte, nunca fui de porte atlético e nem muito alto. Então, nunca pude, por exemplo, participar completamente dos jogos de esporte. Aham. Sempre ficava na reserva. Ok. Então, eu acompanhava quem dirigia os jogos em que eu participava. نعم. E aí foi interessante que eu fui adquirindo uma prática e fui aplicando ela no colégio, dirigindo partidas de voleibol, de basquete Ok. e de futebol. Claro. E com 16 para 17 anos eu comecei a apitar futebol na várzea. Só de olhar e de ver, sem conhecimento das regras de futebol. E em 1957 teve uma partida que seria realizada a final do Campeonato Juvenil aqui em Santos. E os árbitros que participavam da liga estavam em greve. Então, como sabiam que eu apitava jogos na várzea, me convidaram para apitar essa final entre Jabaquara e Santos. Aham. E me deram um uniforme e tudo, eu apitei essa partida Santos e Jabaquara em 1957, que o Edson Arantes do Nascimento Pelé jogou nessa partida, que ele fazia parte do time juvenil do Santos. Não. Ele estava começando. Não. E essa partida terminou 1-0 para o Jabaquara e o Pelé, no segundo tempo, perdeu um penal. E daí em diante eu entrei na liga para apitar os jogos aí e entrar num curso para adquirir o diploma de árbitro. Ah, ok. Adquiri o diploma de árbitro
em 57 Internacional. Não, de árbitro. Aham. Aí participei e entrei para a Federação Paulista de Futebol para participar do curso profissional. نعم نعم. E eu me formei em 1957. اها قبل ذلك نعم. E comecei a apitar na Federação Paulista de Futebol em 59. E em 60 fui para o profissional. اوكي. E aí, comecei 61, 62 e 63, tive a honra de entrar, ser escolhido para entrar num dos 7 árbitros da International Board. اوكي. نتكلم عن العائله. هل عائلتك يعني كان في سند قوي بالنسبه لك كحكم بدايتك كحكم دولي؟ دور العائله your family كيف كان؟ Bom, minha família eu comecei a apitar depois que eu casei. Foi difícil conciliar porque tinha muitas viagens. اوكي. Então, devo muito meu sucesso na arbitragem à minha esposa, اوكي. que colaborou muito criando meus filhos e que eu viajava muito e muitas vezes eu apitei finais de campeonato colombiano e tudo e ficava praticamente quase 2 meses lá apitando campeonatos Ok, de fora. ok. Então eu devo muito à minha esposa que conciliou muito esse meu trabalho com a educação dos meus filhos. التميز في الحكم براعه. كيف يتميز الحكم؟ Bom, a diferença de um árbitro bom para um excelente vai depender da sua condição física, do seu caráter, da sua atuação dentro da partida. Eu sempre reputei 80% do árbitro é a parte física, اها. 10% da parte mental e اوكي. 10% do conhecimento das regras, Ok. para aplicar ela lá. Sim. Esse que sempre foi meu trabalho dentro da arbitragem. اسالك سؤال مباشر. كيف تشوف الفار؟ O VAR veio para, a meu ver, ajudar muito a arbitragem, quando ela for bem aplicada. Eu vi assistir várias partidas do campeonato europeu, em vários lugares, está sendo bem aplicada. Para mim, a mais certinha é a da Inglaterra, Ok. que está muito excelente. Está excelente a aplicação do VAR na Europa. Aqui no Brasil está um pouco complicado ainda, اها. porque quando começou, os árbitros, a meu ver, نعم. deixaram o VAR apitar. اوكي. E o VAR assumiu muitos jogos, اوكي. teve influência do VAR nas partidas, que ao meu ver estava completamente errado. Claro. Porque os árbitros tem que ser árbitro. A decisão é do árbitro. Sempre foi do árbitro, Ok. a última decisão. Se o árbitro está em cima de uma jogada e decidir, mandar a jogada prosseguir, ele viu claramente, o VAR não tem que se meter. Quando se meter, ele mesmo pode chegar e falar que não, está tudo certo. não pode. Tá. Então aqui muitas vezes está acontecendo que o árbitro vê a jogada, o VAR interfere, depois que ele para a partida vai ver, ele muda uma decisão dele, Não. que ele teve plena consciência de que Não. podia não utilizar o VAR. Então aqui está um pouquinho mais complicado. E vamos ver se a partir de agora, que mudou a direção da CBF,
e do departamento de árbitro. Vamos ver se agora tem um pouquinho mais Ok. de consciência entre eles, entre o árbitro e o VAR. ما شاء الله 22 بطولة شاركت فيها. تذكر شنو الحلو فيها بالنسبة دائما لحكم في أمريكا اللاتينية لما ينطلق من الإقليمي إلى كوبا ليبرتادوريس. Eu tive o privilégio de dirigir 22 Copas Libertadores da América. É o campeonato principal aqui dentro da América do Sul, no qual eu participo todos os países. نعم. Devido à minha longevidade de árbitro da FIFA, eu tive o privilégio de apitar algumas finais e semifinais. E nessas partidas foi um privilégio de eu aprender muito na arbitragem internacional, Ok. que me levou a chegar mais alto na condição de árbitro internacional. اوكي. من ضمن المباريات اللي لا تنساها وخاصة مباراة اللي سنة 1973 فريق تشيلي كولو كولو عند انديبنتي. حدث شيء مهم في المباراة، ألغيت الهدف ولكن المفاجأة كانت من اللاعب اللي سجل الهدف كارلوس كازيلي. تكلم معاك قال لك جاب لك الكرة وقال إن قرارك كان سليم 100%. تتذكر اللحظات هذه؟ Essa foi uma das principais partidas que eu levo para a minha história dentro da arbitragem. Houve um problema no jogo anterior. Problema de arbitragem. Ok. E nessa partida tornou-se um pouco mais difícil a dirigir. Mas durante o transcorrer todo da partida, houve uma consciência muito especial dos próprios jogadores de levar essa partida até o fim. E houve um lance principal em que houve uma jogada que saiu um gol da equipe Sim. do Colo-Colo. E eu anulei esse gol por causa de uma infração cometida pelo atleta Carlos Carzelli, quando ele recebeu o lançamento, que ele levou a bola com a mão. E eu apitei esse lance. E eu senti no momento que talvez que podia ter algum problema, porque nessa época era a época da ditadura do chileno, em que os espectadores podiam até invadir o campo lá para paralisar a partida. Mas o atleta Carlos Caselli veio até a minha pessoa e me cumprimentou dizendo que eu estava certo. Ok. Nesse momento aqui, eu agradeci para ele. Para você muito grande, é? Foi um grande gesto dele que eu registrei na súmula, porque é difícil acontecer isso daqui. Mas a consciência dele valeu muito mais do que qualquer outra coisa. وصلنا عند الانطلاقة قبل العالمية، كوبا أمريكا. معروف كوبا أمريكا من البطولات المهمة جدا جدا جدا. شاركت أنت 3 مرات، 75 79 و87. لكن اللي شدني في البطولة اللي هي 87 عندما حكمت نصف نهائي ثم نهائي تشيلي كولومبيا. ماذا حدث في هذه المباراة؟ كانت مضغوطة وصارت فيها أشياء كثيرة في التحكيم. ماذا حدث؟ تتذكر إيش اللي صار؟ Eu apitei 3 Copa América. A principal foi em 1987
em que eu apitei uma semifinal que jogavam Colômbia e Chile. Aham. E o tempo regulamentar terminou empatado. نعم. Aí fomos para a prorrogação. E na prorrogação, com 3 minutos, eu apitei um penal para a Colômbia fez 1-0. نعم. E aos 5 minutos depois, o Chile empatou e mais 2 minutos depois virou o jogo em 2-1. E essa partida terminou 2-1. O Chile se classificou à final para decidir o título com o Uruguai na final. نعم. E para surpresa minha, porque dificilmente aconteceu nas Copas anteriores, do que um árbitro apitava Para você, uma muito semifinal e apitar uma final. E eu fui designado para a final entre Chile e Uruguai, que o Sim. Uruguai foi vencedor por 1-0. 1-0. Sem problema nenhum. شيء عظيم حصل في أولمبياد 1968 بداية الكرت الأصفر والكرت الأحمر بالنسبة للحكم إعطاء للاعبين. ولكن قبل هذه البطولة اللي أولمبياد 1968 كيف كنتم تتصرفون مع اللاعبين اللاعب اللي يعمل خطأ كبير؟ شنو التصرف قبل البطولة هاي أو قبل 1968؟ Bom, a FIFA introduziu em 68, nas Olimpíadas, pela primeira vez, o uso do cartão amarelo e vermelho. Isso ajudou muito aos próprios atletas e ao público em geral, porque mostrava para ele a advertência. Porque antigamente se usava o quê? O labial, avisava o atleta que ele estava divertido, Não. avisava o capitão e avisava o representante que ficava fora do campo, marcando o tempo e tudo. Então, isso aí ajudou muito, porque dificilmente o público, que é o mais interessante, ele não sabia quando advertia, por que se expulsava. E com a introdução do cartão amarelo, a partir daí ficou mais fácil do público e dos espectadores entender mais a partida e o futebol com as advertências e as possíveis expulsões dentro do campo. لما تكون في الأولمبياد حكم متألق تتذكر المباريات هذه أو لا؟ Fiz 3 Olimpíadas e me lembro que em 84 eu apitei Catar e França, Sim. Sim. da primeira fase. Sim. E- 2-2. 2-2. Mas no Sim. primeiro tempo a Aham. França estava ganhando 2-0 e o Catar no segundo tempo jogou muita bola, empatou 2-2 e terminou 2-2 sem problema nenhum. نتحدث عن الأهم وهو نهائي كأس العالم 1986 اللي كان في المكسيك. No Mundial eu apitei 3 partidas. As 2 primeiras foram na fase inicial e nas oitavas. نعم. E toda vez, quando terminava as partidas, nós tínhamos reuniões. No dia seguinte, tínhamos reuniões como é que foi as partidas. E depois da quarta de final, pensava que não ia apitar mais. Então eu ia nas reuniões e os árbitros que apitavam iam saindo fora. أها. Então passou as quartas de final, أكيد بون. não para foi, você né? bom. fiquei na expectativa.
veio a semifinal nada. E ficou entre, depois que eu subi, ficou entre Erickson e a mim para apitar a final. Sim. E para mim foi surpresa, porque nunca dois árbitros do mesmo país apitaram as finais. Sim. Em 82 tinha apitado o Arnaldo César Coelho. Aham. Então eu nunca esperaria que chegaria a apitar a final. Sim. Então foi uma surpresa muito agradável para mim. Ok. E, Família. E isso, Você fala para a família? Falei com a família, depois que acabou a reunião, que eu fui designado, eu liguei para a minha família e avisei, logicamente, ficaram muito contentes e desejaram felicidade para mim apitar. Mas é interessante o seguinte, quando o Arnaldo apitou, eu não esperava de lá. A surpresa minha foi de que eu tinha ido muito bem na primeira partida, França e União Soviética, e México e Bulgária. Sim. Tinha ido muito bem. Então, ficou naquela expectativa. E a surpresa para mim foi maior no jogo, durante a partida, em que fiquei nervoso na entrada. E depois que eu dei o apito para iniciar, a partida transcorreu normalmente e, graças a Deus, levei ela até o final. 1-0 para a Argentina no primeiro tempo, sem problema nenhum. Sim. Só dei cartão amarelo para o Sr. Edson, pro Sr. Maradona, porque ele saiu de uma barreira, da barreira dentro da área, para impedir a cobrança de uma infração contra o seu arco. Aí mais nada. Tranquilo. No segundo tempo, a Argentina fez 2-0. 2-0, sim. Aí a Alemanha fez 2-1, fez 2-2. Sim. E aos 86 minutos, o único lance que o Maradona teve a oportunidade de fazer, ele lançou o ponta direita, que foi lá e marcou o gol. E em seguida, depois eu terminei a partida, graças a Deus, muito bem, e recebi elogios. 86 minutos. 86. 86. You give yellow card for Bombeiro, goleiro para Argentina. Por quê? Porque saiu correndo. Ok. Fez não me lembro bem agora no momento que aconteceu de lá. Porque ele saiu do gol. Sim. Veio e saiu um pouco extravagante. Very No good. seu modo de agir dentro do campo. عام 1989 انهيت مسيرتك التحكيمية. مهم جدا أعرف منك في أيامك يوم تحكم حتى اعتزلت التحكيم سنة 89. من هو تشوف الأحسن حكم في ذلك الوقت؟ Bom, no começo eu só via os árbitros dirigir partida, então ficava vendo o que eles faziam, como que eles apitavam e tudo. Antes de ser árbitro, olhei muitos árbitros ingleses que vieram apitar aqui no Brasil e árbitros aqui da América do Sul. E um dos principais que eu fiquei olhando e me marcou muito no modo de dirigir a partida é o árbitro uruguaio Esteban Marino. Sim. Isso marcou para mim do jeito que ele dirigia e eu comecei nas partidas, antes de ser árbitro, a apitar do jeito mais ou menos que ele apitava, com convicção e com dureza. E depois que eu fui árbitro internacional e participei de várias partidas internacionais, o que mais me marcou muito foi o Colina na Copa do Mundo. Ok. Apitou excelente,
Porquê? Colina. Vamos dizer, a pessoa em si, que ele era dentro do campo, a maneira que ele dirigia a partida, a maneira como ele dirigia aos jogadores e a firmeza que ele apitava com convicção. Então, dava tranquilidade aos jogadores que estava sendo conduzida por um árbitro com categoria que nem ele. Sim. وصلنا إلى نهاية البرنامج. قبل نهاية البرنامج طبعا هدية تذكار من مدير قناة الكاس السيد عيسى عبد الله الهتمي لسيادتك، وخاصة من خلال هذه المقابلة المتميزة صراحة. Muito obrigado. Estou muito emocionado e agradecido com todo o coração esse regalo para mim. Obrigado. جنادة. بس لو تكرمت نبي توقيعك وتاريخ التحكيم بالنسبة للمباراة النهائية جوزينوفي ويتنت السيد. Ok. Muito obrigado. Obrigado, senhor. شكرا em árabe, sempre muito obrigado. Eu que agradeço. Muito coração. Thank you. Paz e saúde. O Bruno.